Eu já começo dizendo para você que um idoso caiu no Córrego do Meio, cidade de Mococa, precisou ser resgatado aí pelo Corpo de Bombeiros. Primeira manchete de hoje, Francisco Artem. E tem informações novas aqui daquele acidente que aconteceu na estrada de São João, a Vargem Grande do Sul, onde uma menina de 16 anos acabou falecendo. Depoimento, o irmão da vítima disse que a causa foi bebida. Puxa vida. Tem bebida aí neste culpado, talvez, por este acidente trágico, tão triste aí que marcou o final de semana na nossa cidade. E também nós temos aí o aniversário da Sociedade Esportiva Sanjoanense. Puxa vida. Presidente. É verdade, passou dos 100 anos já, né? 107. 107 anos. Talvez um dos clubes mais antigos de São João, não, Suzana? Eu não conheço outro, é esportiva mesmo. O presidente José Carlos Mistura esteve aqui, vai falar com a gente aqui no nosso no Rotativo no Ar, falar dos seus planos, de como está o clube hoje. E o clube está um movimento e tanto, viu? Muitos motivos para comemorar aí mais um aniversário da Sociedade Esportiva Sanjoanense. Fique atento aí às informações quentíssimas aí da Sociedade Esportiva Sanjoanense no seu aniversário. E o destaque, Suzana, o que você destacaria nas notícias hoje do Rotativo? Eu acho que não só com relação à região, eu estou querendo falar que finalmente entra em vigor a lei da igualdade salarial para homem e mulher. Bom, isso eu achei importantíssimo. Que interessa a todos, né? Que exerce a mesma função. Eu acho essa notícia bastante interessante. Demorou. Demorou. E para quem gosta de política, quem quer falar sobre política, tem uma proposta aí para mudar a lei. Então, e essa é uma outra que é bastante interessante. Assim que o ex-presidente Bolsonaro foi condenado a 8 anos, né, e está inelegível por 8 anos, que é exatamente a lei complementar em vigor hoje, que é a 135 de 2010, mas foi retroativa a 2022. E se acredita, o deputado Bibo Nunes, há 17 horas aí, entrou com um projeto de lei para diminuir de 8 anos para 2 anos a inelegibilidade. Mas será que aí salvaria a pele do Bolsonaro? Sem dúvida, porque foi retroativa a 2022 a sentença dele. Foi retroativa. Isso pode ter mudança nacional, também local pode ter muitas mudanças aí. Pode. Vamos conferir essa notícia daqui a pouquinho. E realmente foram 73 deputados coautores desse projeto de lei. E São bom todos lembrar, do PL. O Artem bateu na tecla e é bom lembrar, deixar bem claro que não funciona somente para o presidente da República. Não. Chega a ser também aqui para a cidade, para a região, para todos os que estão nessa situação. Quem tiver em situação inelegível aqui pode se beneficiar aí, caso a lei seja aprovada. Eu, particularmente, acho que vai ser difícil aprovar, mas, em todo caso, quem sabe, né? Foram 2 propostas em menos de 2 semanas para alterar a legislação, então... Realmente tem um movimento. Sim, tá certo. Há de se considerar, né? Claro. Tá certo. Então vamos analisar as notícias já, Biajano. Tá certo, vamos começar aqui então com as notícias policiais. Tem idoso caiu num rio que corta a cidade de Mococa na tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros, SAMU, foram acionados para resgatar o homem que estava alcoolizado. Bom, esse problema do álcool é uma tragédia. Não Esse para dia caiu por aí. Um também aqui, perto ali do Big Bom, Sim. Também alcoolizado. Também alcoolizado. Também de certa idade. Mas não para por aí não. Ele caiu no Ribeirão do Meio, Córrego do Meio, proximidades da rua Hugo Magre, Jardim Alvorada. Teve escoriações leves, permanece em observação, né? E essa não é a primeira vez também em Mococa que isso acontece. No Ribeirão do Meio, o Córrego do Meio. Recentemente, um outro idoso também sofreu uma queda e teve que ser salvo pelos bombeiros. Também há o relato de que ele estaria bêbado. Quer dizer, é proibido beber e passar para próximo ao Córrego do Meio aí em Mococa, Nós né? estamos, o amigo da Connect TV e a amiga também,
está podendo ver a imagem desse salvamento, assim como os amigos da rede Piratininga. O pessoal aí da bebida tomar cuidado em passar perto de córregos. Já dizia a filósofa Inesita Barbosa, Barroso, né? A marvada pinga. Pinga que me atrapalha, eu entro na... Essa pinga é um problema, né? E o Artem lembrou perigo. bem, dias desses foi aqui em São João, né? No córrego São João, e também tiveram que tirar o rapaz. Deu um trabalho tremendo para o Corpo de Bombeiros, foi uma dor de cabeça tremenda. Hoje não, mas amanhã a gente vai mostrar também foto da confusão aqui, né? Mas para você ver, né? Os jovens realmente estão indo para a bebida. Mas a gente velho, comentou ontem. Não é jovem, não. Não, mas a jovem de 16 anos que você comentou, que foi sim, é bom, aí já é que o risco foi bebida, né? Enfim. Mas aí não são, aí são nós jovens, não. Aí são os velhos que estão bebendo. Sim. Ainda na área policial, você tá com o seu Rolex aí, Artem? Pois é, não, meu eu deixo guardado em casa. Porque um relógio da marca Rolex, a valor aproximado... Avisar que é brincadeira que eu deixo em casa, aí não tem um Rolex, não. Vai alguém querer ir atrás do meu Rolex, você vai achar no máximo lá um velhinho de 1930 que eu guardo de lembrança aí da família. Um Citizen, né? Com um valor aproximado aí de R$280 mil. Poxa vida. E mais 9 cheques. Cada um no valor de R$31 mil. Olha só. O material foi encaminhado aí para a Receita Federal, aqui em Poços de Caldas, né? A apreensão ocorreu no município de Pouso Alegre. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, veículo Toyota Corolla, placas do município de Lagoa Santa, foi abordado. E durante a revista, os policiais encontraram essa sacola preciosa, né, no banco traseiro do carro, contendo tudo isso aí. O passageiro, 30 anos, proprietário do veículo, disse que o relógio e os cheques faziam parte de um pagamento. E tanto ele quanto o motorista de 31 anos estavam realizando o transporte a pedido de um cliente em São Paulo. Segundo o passageiro, o relógio, que não possuía nota fiscal, e os cheques seriam entregues a um terceiro envolvido em Belo Horizonte. Com base nas informações obtidas, as autoridades constataram, a princípio, a ocorrência do crime de descaminho e foram todos levados para a delegacia. Esse crime eu não conhecia, descaminho. Descaminho, tem. Mas mas qual que é a alegação? Descaminho, como encontrar um relógio Rolex de 230 mil? Olha o reloginho Rolex nas imagens da Connect TV e nas imagens da rede Piratininga. Eu não dou nem 10 conto. Porque eu não tenho também. 280 mil é brincadeira, não, hein? Como é que pode alguém pagar 280 mil reais num relógio? Aí é muito dinheiro. Eu não entendi ainda por que descaminho. Descaminho é o quê? O relógio? Descaminho é um crime de ordem tributária definido como iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada no país, então, pela saída ou pelo consumo da mercadoria. É diferente do contrabando. Aí complicou o crime um pouco mais. Ele não tinha documentação, então, do relógio. Se tivesse a documentação, não seria o descaminho. Não. Né? Então é isso. Talvez tenha outras coisas aí. Vamos ficar atentos. E assim ele foi encaminhado à delegacia de polícia. Foi encaminhado por crime de descaminho. Descaminho, isso. É verdade. Olha, mais uma vez, a gente tem que ler notícias como essas, né? Que 14 pessoas estavam em situação análoga à escravidão, uma colheita de café aqui no sul de Minas Gerais, né? Os auditores fiscais do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Minas e da Gerência Regional do Trabalho de Poços de Caldas resgataram aí essas 14 pessoas em situação análoga à escravidão, colheita do café. Parte dos trabalhadores da mesma cidade de uma família que havia sido resgatada em Andradas no ano passado. Ou seja, parece-me recorrente, né? Os trabalhadores são migrantes da Bahia, atuavam há mais de um mês na região, na colheita do café. Estavam em um alojamento com apenas 3 dormitórios e um banheiro, dividido entre mulheres
solteiras, homens solteiros e famílias, né? Além dos 14 adultos, havia 4 menores com idades entre 4 e 15 anos. Nossa. Todos filhos dos trabalhadores e que não frequentavam a escola. O empregador foi notificado pela Auditoria Fiscal do Trabalho para regularizar os vínculos trabalhistas dos 14 resgatados com admissão e imediata interrupção do contrato de trabalho. Aí eles receberam lá, né, pouco mais de R$120 mil em verbas rescisórias e foram distribuídos em outras 3 residências da região. Olha que absurdo, olha que total insalubridade, né, Sim. nesse local. O que é isso? Podemos ver as imagens, né, da casa Então. onde eles viviam, né? Sim. E também o interior totalmente sujo, abandonado. Casa velha. Que triste. E agora, o triste é que a gente fica sempre imaginando que isso acontece lá, né, no norte, lá no meio da floresta, lá no meio da selva, lá no meio do sertão. Não, acontece aqui na nossa região. Não é o primeiro caso. São vários casos. E né? há anos, há anos. Papai que sempre trabalhou nessa área, né, em fazenda de café e nas colheitas, realmente o que você via na região é deplorável. Pois é. Hoje ainda bem que tem a lei, tem a legislação, né? E tem sindicato, aqui pelo menos em São João, um sindicato que é mais... O sindicato vê isso. O sindicato fiscaliza também. Ele fiscaliza também. Ele sabe que há notícia e isso realmente ele já toma providências. Pega aquelas pessoas que estão desesperadas, no caso aí são da Bahia, né? Pega da Bahia, o pessoal vem desesperadas, trabalhar, né, na colheita. Vem, coitados, imaginando uma vida melhor, um conforto mais para a família. E o que a gente vê e assiste a isso. Aí alguém aproveita, né? Na condição análoga de escravo, eu digo que, na verdade, nem a condição análoga é escravidão mesmo. Exatamente igual. Escravidão, porque a pessoa fica ali, abandonada de tudo. Numa situação completamente desprotegida dos seus direitos. É uma condição de escravidão. Infelizmente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso está aqui, às nossas portas. Não é? Antigamente, nós recebemos há pouco tempo uma acusação de que não só viviam em condições análogas de escravidão, mas para que rendesse mais a produção, para que trabalhasse, inclusive, com alimentação mais reduzida e produzissem mais, lhes era servido drogas. Puxa vida. Que é isso? Esse tipo de trabalho rola muita droga, porque no final das contas sai mais vantajoso. E eles ficam também reféns, né? Da droga. Sim. Para obter a droga, eles continuam ali. Que é o que eles querem. É a escravidão mesmo. Verdade, nunca mais vai ter nenhum tipo de contestação, né? É um mundo muito triste. E fica devendo muito, porque se vai pegar droga, como é que ele vai pagar? Paga com trabalho, mas não é o suficiente. E em se falando em drogas, e que tem acontecido com mais frequência, nós temos aqui acontecendo com mais frequência também drogas, né, até em praças públicas, festas, a gente anda sentindo o cheiro de drogas, né, coisa que não acontecia antigamente, né? E agora é notícia, né? Em toda a região, o Tony Marques aí está divulgando os jogos regionais em Mococa. Eu vi que maravilha. Pego um traficante. Sim, pego um traficante, 21 anos, né? 21 anos. Foi abordado aí, submetido à busca pessoal. Olha lá, o que é aquilo? Então, e foi encontrada com ele aí uma sacola plástica, né? 35 pinos de cocaína, R$150 em dinheiro. Questionado, o rapaz confessou a traficância, alegando estar passando por necessidades, né? Trabalhar ninguém quer, né? Não. Diante dos fatos, o rapaz foi preso, aí foi encaminhado à delegacia de polícia de Mococa. Então tá aí o que foi... ele pesava, né, para vender ali a sua droga e tal, e acabou sendo pego pela polícia em plenos jogos regionais. Olha só, rapaz. Então hoje nós temos aí em festas, em portas de escolas, em praça pública, a droga dominando aí o cenário, né? Bom, ainda aqui no meio policial, a gente falou há poucos dias do crescimento de Andradas, né? Que é significativo, né? 8, se não me engano, 8,8%.
segundo o IBGE, mas ainda está naquela época em que os cavalos passavam pelas ruas, né, pelas avenidas da cidade. Uma mulher ficou ferida na madrugada desta terça-feira ao bater a moto que conduzia um cavalo. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Avenida Professor Paulo Afonso de Lima, onde a mulher seguia aí para o trabalho e, de repente, foi surpreendida pelo animal na via. Não deu tempo de evitar a batida. Ela foi socorrida pelo SAMU, encaminhada à Santa Casa, diversos ferimentos, e ainda, conforme a polícia, ela não quis registrar a ocorrência. A situação do cavalo não foi identificada. O fato dela... Ainda bem que é só em Andradas, né? São João não tem. De vez em quando a gente tem cavalo, encontra tem os boi, cavalos na exposição, né? Esses dias. Mas olha a situação desse socorro da moça. Amigos da rede Piratininga e da Conect TV já está vendo aí o momento do socorro, a moto que foi acidentada, mas é um cuidado realmente que não combina com uma cidade moderna, né? E essa relação de animais ainda pelas ruas e moto e carros não combina, porque é muito evidente o risco, né? Qualquer momento pode acontecer um acidente como nesse caso. Mas enfim, a moça não quis prestar queixa. Talvez a moto não esteja regularizada, né? A condição dela como motorista, né? Motociclista também não. Vai se saber o porquê que ela não quis registrar. Mas o fato é, se não ocorrência. Quis, também não foi grave, então está bem. Um dos Agora, males ou menor. Falando em moto, Artem, eu queria tomar aqui um tema muito importante, que em Poços de Caldas, a Polícia Militar apreendeu aí vários condutores sem a carteira nacional de motorista, e a blitz foi feita, na verdade, para apreender motos com escapamento barulhento. Nós vivemos uma situação hoje que é absurdo. É um absurdo. A Durval Nicolau, então, mora ali perto. E aí foram apreendidas várias motos, condutores sem a carteira de habilitação. E lembrar que em Casa Branca foi feita uma lei lá no município que proíbe a mudança, né? Você mexer no escapamento, adulterar, né? Um escapamento de moto. E a lei ela é tão rígida que ela vale também para quem faz esse tipo de coisa. As oficinas não podem mais fazer, os vendedores que vendem equipamentos para alterar também não podem, inclusive com banners colados nas lojas e também nas oficinas, dizendo do que a lei, né? O que a lei manda, o que a pessoa vai ter que pagar aí se fugir dela. Então, só para registrar o fato, porque aqui em São João a coisa tá feia nesse sentido também de barulho de moto, né? Tá, em São Paulo a gente tem a lei do silêncio, né? Que é das 10 da noite às 6 da manhã. Mas aqui não tem. A lei do psil. Não, até um posto de gasolina que tinha uma máquina lá que fazia um barulhão, foi acionado por um vizinho e conseguiu ser ressarcido. Aqui não tem hora. E eles passam com um barulho tal. Outro dia aqui na rua da rádio, que é no centro da cidade, a moto passou, disparou o alarme aí de 2 ou 3 veículos, se não me engano. De tanto barulho que a moto fazia. Que loucura. Porque o barulho, né? Ele faz aquela vibração, né? O som, né? E acaba disparando os alarmes aí dos carros. Então é uma loucura, né? Você não sabe como que a pessoa consegue andar numa moto com aquele barulho todo lá. Mas eu acho que é possível até mapear os lugares que tem maior frequência desse tipo de ocorrência, né? Suzana citou aí a Avenida Durval Nicolau é terrível. A gente escuta na madrugada, seja a hora que for, vários. É carro e moto, mas principalmente os carros também, com muito som, com esses escapamentos barulhentos, enfim. E interessante que, lembrando um pouco essa história de São Paulo da lei do silêncio, tem das 10 às 6 da manhã, pode ser em qualquer situação. Então, no prédio onde eu morava, um vizinho reclamou do outro porque o ar-condicionado dele era barulhento, e tem tantos decibéis, e aí... E interessante que um deles era secretário de um programa de TV
como é que ele chama? Esqueci Não, tudo como é bem. que era o nome dele. Eu sei que eram duas personalidades bastante interessantes. E os dois eram advogados também. Aham. E realmente teve uma senhora que trouxe o cachorro do sítio. E aí o nosso síndico, ele era especializado em direito do consumidor, ele bateu na porta e falou: a cada latido do seu cachorro após as 10 horas eu vou multá-la. Puxa A vida, cada olha só, latido. rapaz. Ela levou o cachorro de volta para o sítio. É complicado, né? Aqui em São João, outro dia, eu achei interessante que em frente à Santa Casa existe uma placa lá, né? Que é proibido buzinar, né? Tem uma buzina. Acho que é uma das placas de trânsito mais antigas de São João da Boa Vista, né? E a moto passa fazendo aquele barulho que, se ela buzinasse, talvez ninguém ouvisse, né? Mas o barulho que ela faz, quer dizer, você vê aí os contrastes, né? Proibido buzinar, mas não é proibido fazer barulho. Aquele barulhão todo que eles passam Mas fazendo. eu acho que a pode. questão também da própria lei do silêncio, o PSIL lá em São Paulo, aqui também vigora, tem lei. Vigora, claro. De vez em quando a Polícia Militar faz umas blitz aí justamente para... fiscalização. Né? Isso que é. O problema é fiscalização. E hoje em dia, com celular, com câmeras para todo lado, é tão fácil também. Mas você não acredita que uma lei municipal é exemplo de Casa Branca seria interessante também? Não, seria... Que ela atingisse aqueles que fazem essas mudanças, alteram os escapamentos das motos? Sim, porque aí é outro tipo de barulho, é uma forma de você evitar, né? Então, barulho é uma forma de você preventiva até para não chegar a ter o barulho. Porém, a lei existe. Sim. O que não existe é fiscalização. E não adianta também fazer novas leis, como a de Casa Branca, se não tiver uma fiscalização. Pois é. Então, é importante, primeiro, a estrutura da fiscalização, antes até da própria lei. Senão vai ficar mais uma lei inócua, mais uma vez vai servir de chacota, até tantas leis inócuas que nós temos aqui. Várias. Eles providenciaram também colocar lá a visão de todos, né? A vista de todos, colar o banner escrito que ali não vende o escapamento, ali não troca o escapamento por causa da lei e tal. Então, o motociclista, o proprietário da moto, não vai encontrar ali. Você entendeu? Nem vai, né? Fazer porque... Não, é bom, toda lei é bom, mas eu não acredito que seja essa a solução. A solução ainda é fiscalização. Bater em cima. Mas você sabe, até me lembrei também de uma juíza do trabalho, muito minha amiga em São Paulo, que ela morava em Moema e embaixo do prédio dela tinha uma boate. Então era som e shows a noite inteira. E ela blindou os vidros, enfim, fez de tudo para ver se o som não chegava e não foi feliz. Foi uma luta judicial bastante complicada ali. São milhares, se não milhões de exemplos que nós poderíamos ficar aqui falando. Sem dúvida. Né? Mas não precisa nem para São Paulo para ser incomodado com barulho. É que eu morava lá. Agora estou sendo incomodada aqui na Avenida Durval Nicolau. São Paulo tem, São João tem muitos exemplos de locais, né? Eu lembro também de uma batalha, não sei se ainda está sendo travada, se já resolveu, no Solário da Mantiqueira. Muitas chácaras, maioria delas disponível para aluguel de final de semana, ou festas. E som, né? E o morador tradicional, aquele que mora mesmo efetivamente no local, a vida dele vira um inferno. Sem menor dúvida. É uma dor de cabeça constante. Hoje parou um pouco as reclamações, né? Não estamos tendo mais reclamações. Ainda tem? Ainda tem. Pelo telefone aqui na Pretininga, aqui nós ainda recebemos tem, bastante, né? Está informando que ainda tem muitas reclamações. Né? Até merece uma reportagem. Nós vamos lá fazer uma reportagem sobre os finais de semana, os aluguéis de chácaras aí, que também precisa ter uma lei regulamentando. Sim. Seria de bom tamanho. Mas, repito, lei sem fiscalização e sem punição, melhor nem tê-la. Exatamente. Né? Melhor nem tê-la. Um outro problema, por exemplo, são bares, né? Ali a gente citou a Avenida Durval Nicolau, né? Foi. Aos sábados, depois do almoço até de madrugada, quem mora ali na frente dos bares ali, era um problema muito grave, né? Quem passava ali via que era até difícil passar na avenida, tal o movimento dos dois lados, o som ligado alto, gente calçada, ali, na rua. inclusive, né, fazendo sujeira ali nas portas das lojas e tal. Depois, essa reclamação eu não tenho visto mais. Não sei se... Bom, a lei dos bares estão né? funcionando ainda. Mas também a lei precisa de fiscalização. Também precisa né? de fiscalização. Teve uma fiscalização muito severa no começo
E, enfim, essa lei está sendo um pouquinho mais respeitada, né? Mas ainda temos os abusos. Sim, claro. Mas essas festas em chácaras alugadas veio muito em função também da lei, né? Isso. Que proibiu bares depois de uma determinada hora, porque aí o pessoal recorre a fazendas, a sítios, a chácaras mais próximas ainda do urbano, porque para poder fazer a festa à vontade, beber à vontade e fazer barulho à vontade. Tem intervalinho? Vamos para o intervalinho, depois a gente volta com outras notícias, sem ser da área policial. Já chega, outras né? novidades. Não, nós temos ainda uma tem mais, tem a mais questão aí. Daquele acidente da menina de 16 verdade, olha só. Mas depois do mas para deixar o ouvinte curioso, É. parece que tem ligação com álcool, né? É a informação que nos chega, é o fato novo que nos chega, é depoimento do irmão e de uma das ocupantes lá do veículo. O irmão afirma que tinha muita bebida ali. Puxa vida. Pois é, 16 anos de idade. Daqui a pouquinho a gente retorna, então. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Ativa no ar, edição desta quarta-feira, 5 de julho. Nós temos aí a participação do Francisco Artem, também da Suzana aqui na nossa bancada, eu, Biagione Neto, seguindo, trazendo as informações do dia a dia. Entre elas aí, nós temos o aniversário da Sociedade Esportiva Sanjoanense, nós temos também a adolescente aí que morreu após ter o carro em que ela estava ter capotado, e agora aí a dúvida, né, se tinha ou não álcool nesse meio aí dessa informação. Parece que não tem muito mais dúvida não, viu? Porque a polícia está investigando, veio a informação do irmão da vítima, dizendo que havia muita bebida no automóvel. Eram duas meninas e um rapaz. Está lá o carro. As duas irmãs, uma no banco da frente, outra atrás. A que morreu foi a Stephanie Ribeiro, Pamela Stephanie Ribeiro Oliveira. 16 anos. Essa da foto, menina linda, bonita, que judiação, né? Triste, né? 16 anos, idade, uma vida inteira pela frente ainda, né? E ele, segundo ele, foi o que a polícia está sendo apurado, se existia bebida mesmo. Na hora já encontraram lá uma garrafa de uísque, parece,
dentro do automóvel, de cerveja dentro do automóvel. E o que levanta mais a suspeita e a comprovação é que o motorista se negou a fazer o exame, o bafômetro, a ver a sua dosagem alcoólica. Mas o irmão da vítima não tem dúvida, havia muita bebida, disse que todos teriam consumido bebida ali também. Vamos ver o desenrolar dessas investigações, mas bebida, mais uma vez, dessa vez provocando algo sério, grave, que é o falecimento de uma menina de apenas 16 anos de idade. É incrível, né, como casos como esses aparecem de motoristas que beberam mesmo sabendo do rigor da lei, que se ele matar alguém, ele vai preso. Sem dúvida. Não tem fiança, não tem... Né? E aquele que está do lado dele, mesmo estando são, também vai preso porque permitiu que ele dirigisse bêbado, né? Então é uma lei que existe, mas, né, que o pessoal parece que não liga mesmo com tanto rigor. Você vai ser preso, né? Você vai, no caso de uma morte, então, você vai passar bom tempo aí até conseguir se livrar dessa culpa aí, né, Arthur? Tá certo. Nós estávamos falando no bloco anterior de leis que se excedem às vezes, de leis que... Mas tem as leis que se repetem. Eu, por exemplo, Suzana, sempre achei que já tinha lei, que era lei essa questão da igualdade salarial. Olha, é lei. Então, tem muito bem, novo nessa história? Muito bem lembrado, até porque a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, já tem previsão sobre essa situação. Mas não havia uma fiscalização e a situação foi piorando cada vez mais. Só para você ter uma ideia... Mais uma vez, não é questão de faltar lei, já é questão de faltar fiscalização. Sim. Mas então, aí para resolver o problema, fizeram a nova lei. Exatamente, tá que bom. A lei de igualdade salarial para homem e mulher, né, que exerce a mesma função. Então, a empresa que não cumprir com isso hoje vai ter uma multa de 10 salários que a pessoa recebe. E hoje, para você ter uma ideia... São 22% de salário diferente do homem na mulher branca. 22% ela recebe a menos que o homem. E a mulher negra recebe a metade do valor na mesma profissão. Além de tudo, tem diferença Além de também tudo, racial tem a diferença aí. racial. Mulher negra e a branca. Imagina, 50% para a negra e 22% a menos que o homem. Eu fico pensando como é que o empresário faz essa divisão. Ele chega para ela, fala, como é que é isso? Não deve nem ser o empresário em si, vai mercado, né? Vai se criando aí uma o empresário que concorda com esse tipo de coisa. Bom, mas, insisto, falta fiscalização. Sim. Né? Algumas novidades aí, a mudança, isso que está sendo anunciado agora nessa lei. E eu vi a cerimônia lá, foi um festão para anunciar essa mudança. Foi. O pessoal gosta de fazer festa, né? Gosta, e agora que tem bastante mulher na política, então, né? Eles fazem mais festa ainda. Foi uma comemoração enorme aí para fazer uma lei que já existe, essa lei. O CLT tomara já que agora pegue. Outro dia, acho que foi com você mesmo, que a gente estava aqui conversando sobre leis que pegam e leis que não pegam no Brasil. Né? São João mesmo, um dia eu vou fazer numerar aqui várias leis de São João, que você fala assim, nossa, mas... Tem essa lei, por exemplo, tem uma lei aqui que regulamenta o uso de escada rolante na cidade. Bom, embora agora tem mais uma, né? Tinha da Casa Pernambucana, que era a única que tinha, quando já regulamentaram a lei. Nossa. Agora tem do Big Bom, né? Com a outra escada rolante. E você sabe Pague Menos tem também o... o espaço. Aquele novo espaço tem também. Mas está regulamentado, né? Precisa ver a lei aí. Porque quer dizer que eles não colocavam porque a lei não permitia. Meu Deus do céu. E você sabe mais uma coisa interessante? Na Avenida Paulista, eu fiz parte de um grupo na Câmara Municipal de São Paulo para a consolidação da legislação municipal. E ainda continuava em vigor, quer dizer, foi revogada por uma nova, mas ainda não tinha saído do procedimento. Carroça na Avenida Paulista. Carroça permitida na Avenida Paulista. Isso há 10 anos atrás. Quer dizer que se o sujeito parecer com a carroça lá, ele não vai ser multado. E se falando dessas leis, tinha uma também, não sei se existe ainda, da altura dos prédios, né?
em São João da Boa Vista, sim. no centro da cidade. Não, isso faz Isso parte. tem, faz parte. É para a preservação lá das montanhas, é um pouco mais complexo, né? Mas tem em determinados trechos e tem uma razão de existir. Tem determinado trecho que acaba interferindo na vista. E a vista e avistar a nossa beleza natural, avistar a montanha, é o que a gente chama de bem difuso, quer dizer, é de todos, né? Bem que pertence a todos. O visão, a visibilidade. Lembrando que é só no centro, né? Porque aí o pessoal vai ver que aí nos bairros tem prédios com mais de 7 andares, né? A gente vê aí. Tá certo. Em determinados trechos. Acho que são 3 andares, o máximo, aqui no centro de São João, né? Tá certo. Nós também Só uma complementação é que a lei realmente era revogada, né? Veio nova, então não tinha mais carros de boi e tal, mas precisava ser tacitamente revogada. Por isso que foi feito esse grupo, e de 16 mil leis que tinha em São Paulo, conseguimos diminuir para 9 mil. Foi um trabalho bastante interessante. Bom, o Alexandre está informando aí que lá no Solar da Mantiqueira continua tendo barulhos, som alto, final de semana, muita festa, consequentemente, muitas reclamações que continuam também. Recebemos também aqui uma reclamação, né, Rodrigo, de que para exames está faltando contraste aqui para fazer tomografia. Que as tomografias que estão sendo feitas são tomografias que não exigem contraste. Eu imaginei que todas exigiam contraste. Não. Então, e aquelas que exigem contraste não está sendo feito e não é de hoje, segundo a denúncia. Não vamos afirmar, porque não fomos verificar. Mas nós vamos verificar isso entre hoje e amanhã e a gente traz essa informação aqui. Nós mostramos ontem aqui a falta de alguns medicamentos nos postinhos da nossa cidade, né? Fomos já visitar outros 2. Para pressão alta, para diabetes. Aliás, eu também tomo para pressão alta e não são tem. Importantíssimos. O omeprazol. Tá certo. Nós falamos todas as manchetes, né? Esses são importantíssimos, né? Que a população depende desses medicamentos. Agora, estaria faltando contraste para tomografia. Isso é grave. Isso é complicado. Mesmo porque depois vai acumular. Aí vai... Agora não faz porque não tem um contrato, depois não vai fazer porque não chega a hora nunca da pessoa fazer o exame. Vai demorar, por quê? Porque está tudo acumulado, né? Estão todos aí esperando os seus exames. Tá certo. Tem crime de tortura, viu? Noticiando hoje em São Paulo, uma escola, o casal torturava as crianças. E as crianças mudavam seu comportamento dentro de casa e os pais não entendiam. Eu tenho muito medo dessas notícias aí. Pra gente que é jornalista, essa questão da escola de base aí, a gente estuda várias vezes na faculdade de jornalismo, porque aquilo foi anunciado também com tanto espetáculo e no fim não era bem verdade. Mas vamos conferir depois. Nesse caso, me parece que gravaram. Né? Gravaram, apareceu todas as imagens. E é um crime de tortura. É uma prisão de 8 até 96 anos de cadeia. Porque chuta criança, machuca, então uma prisão preventiva. Infelizmente, isso acaba sendo também certamente um pouco tanto quanto comum aqui, né? Olha, já que nós estávamos falando da questão da doença, da falta de medicamentos, tem um problema que eu acho que vale a pena a gente sempre falar, e essa questão também das tomografias e tal, é essa questão do diabetes, né? E a gente tem uma notícia aqui que é interessante, a utilidade pública é importante a gente ouvir com bastante atenção, né? Os cuidados com rins e coração que podem evitar complicações nos casos de diabetes. Vamos conferir a informação. Brasileiro com diabetes sente mais medo de complicações físicas que a doença pode causar, a exemplo da cegueira, e menos medo de problemas cardiovasculares e renais, que também podem acometer o paciente diabético. Essa conclusão faz parte de uma pesquisa realizada em abril pelo Instituto Ipsos, a pedido da farmacêutica Bayer. A líder médica da área cardiorrenal da Bayer, Isabela Laba, destaca que o diabetes é uma doença
silenciosa e compromete órgãos vitais em fases médias e avançadas. 2 a cada 5 pacientes com diabetes tipo 2 podem vir a desenvolver a doença renal do diabetes. Nós também precisamos, como médicos, informar sobre as outras complicações que não são tão visíveis do diabetes e que podem levar a graves complicações cardiovasculares, a diálise, transplante renal. O estudo também revelou que 70% dos entrevistados sabem que uma das principais causas de morte em pessoas com diabetes se deve a complicações renais. No entanto, metade desses pacientes nunca buscou atendimento com o nefrologista para uma avaliação renal. Ainda, segundo a pesquisa, 31% dos pacientes desconhecem a gravidade das complicações cardíacas em pessoas com diabetes tipo 2. Por isso, a endocrinologista alerta para a necessidade do acompanhamento integral do paciente diabético. É essencial para a gente garantir que os níveis de glicose eles estão adequados no sangue, o que a gente controla com medicamentos orais ou injetáveis, como a insulina ou outros tratamentos que existem hoje mais atuais e que também ajudam a proteger o rim e o coração, para a gente fazer a prevenção dessas complicações, mas também se o paciente já foi identificado com alguma dessas complicações, esse acompanhamento é importante para o uso adequado de medicações que evitem a progressão dessas doenças. A pesquisa da Bayer também analisou as emoções de quem acabou de receber o diagnóstico de diabetes. 30% dos pacientes relataram tristeza, 16% demonstraram preocupação e 10% admitiram temor em relação à doença. O estudo entrevistou 500 pessoas a partir dos 40 anos de idade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Aí, Beijão, trata de se cuidar mesmo, né? Porque falta medicamentos, falta contraste para fazer exame, eu ia dizer que com saúde frio, pública, né? Pior ainda mais. E agora vem o situação, frio. E aí o rim complica com a diabetes. Meu Deus, que loucura. Pois é. Né? Rim, coração. Coração. Né? Aliás, por isso que o número de óbitos nessa época do ano aumenta consideravelmente, né? E nós vamos ter mais alguns dias aí de friozinho, né? O inverno vai até dia 21 de setembro, né? Nós temos aí a primavera chegando no dia 21, quer dizer, até lá ainda tem bastante frio para fazer. Né? A previsão não era de um inverno tão rigoroso, mas nós temos agora, por exemplo, nós estamos vivendo... Hoje nós tivemos 8 graus aqui de madrugada. De madrugada. Agora de dia esquenta, o sol é a característica da época, né? O sol quente agora durante o dia... Depois à noite cai vertiginosamente a temperatura e aí também tem outro complicador aí que é o tempo seco, né? Sim. Mas é época de aparecerem muitas doenças aí, temos que tomar bastante cuidado com relação a isso. Bom, já que falamos de doenças, vamos falar de coisas boas, saúde. agradáveis. Vamos falar da Sociedade Esportiva Sanjoanense. Esporte. Né? É esporte, lazer, né? Atividade física. Eu vou sempre, adoro aquilo lá, muito foi bom. frequentadora há muitos anos, muito tempo sócia, Suzana, a vida inteira. Anos, meu avô foi diretor lá em 1900 e, sei lá, em 40, 30. Pois meu pai foi diretor de tênis anos, meu irmão campeão de tênis. Nossa, a gente não saia da esportiva. Levamos a vida na esportiva, que é o slogan aí da Sociedade Esportiva Sanjoanense. E a Sociedade Esportiva Sanjoanense está fazendo aniversário agora, mês de julho. Dia 1º, né? Dia 1º, comemorou. Então é importante a gente saber como é que está o clube. Está o presidente lá, o José Carlos Mistura, e nós vamos ouvi-lo para saber como é que está a Sociedade Esportiva Sanjoanense, como é que é hoje, quantos associados teve, tem agora, passou uns problemas sérios aí na época da pandemia, mas deu a volta por cima, superou. E vamos conferir com o presidente da Sociedade Esportiva Sanjoanense. José Carlos Mistura, presidente da Sociedade Esportiva Sanjoanense, que completou 109 anos. 107 anos. 107 anos da Sociedade Esportiva Sanjoanense aqui em nossa cidade. Lá no Histórias da Minha Cidade, a gente estava dizendo que a esportiva nasce dentro do Centro Recreativo Sanjoanense, no dia 1º de julho, uma tarde, com a missão de ser um clube voltado ao esporte. É isso, Mistura? Isso, exatamente. E, inclusive, vamos dizer assim, os nossos objetivos dentro da esportiva, eles são, eu diria que extremamente voltados a todas as modalidades esportivas.
não é única, exclusiva de uma modalidade, e sim de todas. A gente percebe, Mistura, que os clubes no Brasil, de um modo geral, em São João, exemplo disso, eles estão em crise, né? Aqui nós perdemos 2 clubes tradicionalíssimos, né? Perdemos o Recreativo Sanjonense, o Palmeiras está preservado, mas perdemos a essência como clube. A Esportiva fez um caminho diferente, está na contramão de direção dessa tendência de acabar com os clubes, né? Está indo bem a Esportiva, né? Como é que está a Esportiva hoje? Hoje, a Esportiva, eu diria para você sim, que é o sonho de todo presidente. Ela está muito bem estruturada, muito bem financeiramente. Nós fizemos um trabalho lá na época em que eu estava como presidente do conselho, juntamente com as 2 diretorias executivas que se antecederam, e nós trabalhamos muito essa parte do financeiro, do controle, porque quando entrou essa crise, a gente tinha certeza que nós íamos passar por uma dificuldade enorme, assim como vários clubes, uns acabaram fechando, outros até vendendo uma parte, e nós conseguimos trabalhar isso de uma maneira que desse para suportar. Tivemos uma queda muito grande do associado, perdemos mais de 50% do associado, a nossa rentabilidade também caiu em mais de 50%, mas fizemos uma administração bem pautada no o que eu tenho é o que eu gasto. E aí a gente conseguiu passar essa fase aí, dar a volta por cima, e hoje eu diria para você que é o sonho do presidente trabalhar numa esportiva que nem ela vive hoje. Cheio de gente, né? Cheio de gente. Tá Para você ter uma ideia, na pandemia, nessa crise, nós chegamos a 2.500 sócios. Poxa. Pagantes com 5.000 sócios, familiar tudo, né? Ou seja, nós caímos em mais de 50%. E hoje nós demos uma volta tão grande por cima disso que nós ultrapassamos isso, ou seja, nós mais do que dobramos o nosso número de associados, tanto o pagante quanto o associado mesmo, que hoje a Esportiva está com 12.500 sócios. Maravilha. Com 6.000 sócios pagantes. Então, assim, excelente. Quem não te conhece, né, o Mistura aqui em São João, e muita gente está te vendo e ouvindo, talvez pela primeira vez, fala um pouco de você aí, Mistura. O Mistura, ele sempre foi ligado ao esporte. Eu joguei, né, no Palmeiras, na época eu, Teté, Tony, uma turma toda, e na minha fase entre meus 25 anos, 30 anos, eu fui diretor do Palmeiras Futebol Clube, mas na área mais social e não na parte esportiva. Então, essa coisa de ser um gestor de clube, de dirigir... Você já tem uma experiência nisso? Já sim, é muito gostoso, eu gosto disso, entendeu? E fui convidado para a esportiva, e aí deu certo. Aí, já no segundo ano, eu já estava na vice-presidência do conselho e peguei um gosto e assim, de se admirar. Tá, e na vida privada? Na vida privada, o Mistura, graças a Deus, ele está bem. Ele foi muitos anos gerente de banco, depois muitos anos gerente de concessionária. Hoje eu trabalho na indústria farmacêutica e já estou aposentado, inclusive. Então já estou pensando em trabalhar só com a esportiva. Então a esportiva assim. É o hobby. É o hobby. Tá certo. E vocês, a esportiva está aberta para novos sócios? Como é que faz o interessado? Sim. Qualquer interessado a se tornar um sócio da esportiva, que quer viver a vida na esportiva, esse é o nosso tema hoje, né? Viver a vida na esportiva. É só procurar pela secretaria do clube, ali ela vai pegar toda a documentação para se tornar um sócio, e eu vou dizer assim, seja muito bem-vindo. Mistura, e planos para o futuro da Sociedade Esportiva Sanjonense? Olha, eu vou dizer para você que os nossos planos, ele começou lá atrás, há quase 8 anos atrás, quando o Mistura assumiu a presidência do conselho. Nós tínhamos sonhos e sonhos, e eu consegui já realizar uma parte deles. E assim, nós temos um sonho muito grande para o futuro, que já começamos, já demos o pontapé inicial, que é elaborar o projeto em parceria com a FEOB, a questão da academia.
Então, ela deve sair já, nos próximos 90 dias, ela sai do papel e entra mesmo já na parte de construção. Nós vamos ter uma nova academia na Esportiva. Uma nova academia para 2.000 metros quadrados. Então, deverá se tornar a maior academia da nossa região. Então, esse é um projeto que já está no papel e que já deve sair do papel. Temos projetos futuros, que é construir mais novos campos, temos projeto para uma nova sede, a gente até não explorou muito essa parte da sede social, porque nós estamos no centro da cidade, num local cheio de estacionamento, onde a gente pode explorar todos os casamentos, festas, aniversários. E então, o que nós precisamos? Uma sede bem grande que dá para sediar vários casamentos, vários aniversários no mesmo dia. Então, esse é um projeto que vai entrar no papel também, entendeu? Mas para o futuro, vamos dizer assim. E a arquitetura da Esportiva, né? A beleza. O clube é um clube lindo, bonito, maravilhoso, mas precisa de uns jardins maravilhosos, né? Enfim, essa interligação com a natureza. Vocês estão pensando nisso? Muito. Inclusive a nossa diretoria, quando a gente montou essa diretoria, a gente procurou trazer vários engenheiros de diversas especialidades, exatamente para a gente voltar a esse trabalho. Eu me lembro quando eu comecei, né, na Esportiva, aquilo tinha uma paisagem, uma jardinagem que era lindo de se ver. As pessoas entravam lá, ficavam assim encantadas. E eu acho que um dos nossos trabalhos futuros é restaurar isso. As nossas sedes, a nossa academia, tudo vai estar voltado em cima da arquitetônica da própria Esportiva, tentando não mudar, vamos dizer assim, os traços da Esportiva e tentar exatamente fazer isso. Deixar ela linda, aqueles jardins maravilhosos, aquelas coisas que encantam todo mundo. Pretende retomar isso também? Sem dúvida nenhuma. Esse eu acho que eu sempre digo assim, a porta de entrada é aquilo que te encanta. E o que te encanta é você entrar num negócio maravilhoso, jardins maravilhosos, bosques maravilhosos. Então, isso te atrai. Isso atrai o meu sócio. Tá certo. Entendeu? Então, eu acho que, eu até brinco lá com a minha diretoria, nós temos que repaginar a Esportiva, mas não mudarmos os traços da Esportiva. Ah, sim, porque a Esportiva tem história, né? Muita história. Então, e, aliás, o Mistura vai comparecer aqui no nosso podcast aqui para contar muito mais sobre a Esportiva Sanjoanense. Sem dúvida nenhuma, com o maior prazer. Tá certo. Última pergunta, sobre as modalidades esportivas, alguma tem se destacado, alguma que vocês pretendem valorizar? Porque sempre tem isso, né? Sempre tem aquelas que são, digamos, de elite, né? Ou que atrai o maior público, o maior interessado. Mas nós sabemos que a academia lá é movimentadíssima, fora a academia. Eu me lembro que uma das guerras minha, quando a gente se decidiu a se candidatar, a nossa oposição chegou até a trabalhar aquela coisa, olha, o Mistura não vai estar trabalhando o lado esportivo da Esportiva. E até eu fiz uma entrevista na época com o Tony Marques, tudo. Eu dizia assim, ó, eu nasci do esporte, minha família vive no esporte, então não tem razão. E o que eu me orgulho nesses 6 meses é que a Esportiva participou de campeonatos e modalidades esportivas em 6 meses, coisa que ela não fez com 4 anos. De tanto que nós participamos, competimos, você vê, nós sediamos a Copa Regional de Natação, tivemos mais de 30 medalhas, que a natação sempre foi o destaque, né, da Esportiva. O nosso judô sediou um campeonato regional, onde nós tivemos vários atletas que se destacaram com muitas medalhas. Voltamos o nosso amador, trabalhamos ele voltado para a base, com os atletas de base, aquelas crianças que estão lá. Trouxemos o basquete amador de volta para a Esportiva, que era uma coisa que tinha parado lá atrás, nós trouxemos eles de volta. O nosso vôlei estava parado, principalmente o vôlei feminino, restauramos o vôlei, estamos lá em competições. Claro, não estamos ainda vencendo, ganhando, porque ficamos muitos anos parados. Agora nós estamos voltando com essa ênfase. E tudo que nós estamos fazendo ali de modalidade esportiva, a gente está procurando alicerçar dentro de metodologias.
porque amanhã uma mistura passa, vem um outro, mas a metodologia continua. Então, ou seja, é uma certeza de que o esporte vai estar sempre infundado dentro da esportiva. Mas isso é essência, né? Essência. Esportiva tem que ter esporte, né? Lembrando aí as histórias maravilhosas na natação, que foi um top na esportiva, futebol, que foi a razão. Recentemente nós temos o Vitor Alcará, que vai estar disputando no Japão, vai estar no Chile no outro campeonato. Nós temos a nossa natação que está indo, já deve estar chegando hoje, se já não chegou, lá em São Paulo para a Copa Paulista de Natação. Temos o basquete amador disputando a RB, o basquete de base disputando a RB, o nosso futebol no amador, dos nossos campeonatos. Então, ou seja, falar da esportiva e não falar de esporte... Contradição. É contradição. Tá certo. Mistura, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Né? Sua presença aqui é uma homenagem à Esportiva Sanjoanense, aos seus associados, à história do clube e a você também aí que está com essa garra e disposição aí de fazer a diferença aí. Mas voltamos numa próxima entrevista para a gente falar da história do clube e dos planos com mais detalhes, ok? Ok, eu que agradeço, estou sempre à disposição, vamos fazer esses podcasts, né? E assim, como mensagem, o que eu digo para todos os ouvintes da Piratininga, venha viver a vida na esportiva, vale a pena. Obrigado aí, eu Mistura. que agradeço. Obrigado. Estou pensando aqui, Artem, dá quase 2 Águas da Prata, depois do IBGE aí ter divulgado, né, o número de habitantes de Águas da Prata, quase 2 Águas da Prata. A esportiva. 12 mil só. É uma cidade dentro da cidade, né? É uma grande cidade, né? Olha que coisa linda, olha lá. Bem esportiva maravilhosa, linda. Estamos vendo aí pessoal da rede Piratininga de Comunicação, pessoal da Connect TV, as imagens maravilhosas da Sociedade Esportiva Sanjoanense. Eu não tinha feito essa conta que você fez aí. Realmente é uma cidade maior que quase a maioria das cidades aqui. Itobi é pequena também. Pois é. Águas da Prata. Águas da Prata junto com o Itobi. Houve um boom. Eu acho que sim. Eu acho que da Águas da Prata e mais Itobi. Não, tem mais também. Eu acho que Santo Antônio do Jardim. Não. Falando o número de habitantes da Águas da Prata, mais a cidade de Itubi dá 12 mil. As 12 juntas. Dá os 12 mil sócios que a esportiva tem. Que responsabilidade, né? E cresceu muito de repente, viu? A pandemia deixou o clube numa situação muito difícil, como o próprio Mistura explicou aí. E, de repente, acabou a pandemia e o povo voltou com força total. O próprio Mistura já anunciou que vai fazer um podcast sobre a esportiva. Vamos contar as histórias. Né? Estamos vendo imagens lindas, você viu uma revoada de passarinhos ali, né? Da esportiva. E ele contou essa história aí. Nós vamos contar a história da esportiva, do Bilu, da Dona Rosinha, que deram um grande avanço aí na esportiva. Isso. Do Tigres da Mugiana, que foi a equipe... destaque nacional, clube de futebol, revelou 2 capitães da seleção brasileira, o Belino e o Mauro. Enfim, o que não falta é histórias aí para a gente falar da Sociedade Esportiva Sanjoanense, bem no coração da cidade, né? Bem no centro de São João, quer dizer, cada vez mais vai valorizar. Tomara que preserve mesmo todas as áreas o maior possível, porque a cidade cresce, logo vai ser um clube pequeno, daqui a alguns anos, né? Hoje é um clube grande, imenso, mas já percebemos aí tanto movimento que logo se torna um clube pequeno. Falando em podcast, daqui a pouquinho tem a Ana Cláudia Carvalho, primeira e única mulher presidente da Associação Comercial e Industrial de São João da Boa Vista, ao longo de mais de anos e anos e anos, aí, quase 100 anos da história da Associação Comercial e Industrial de São João da Boa Vista, e a gente tem aí a Ana Cláudia como única presidente. Para quem não sabe, a Ana Cláudia é a responsável, idealizadora e que organiza a parada de Natal aqui em São João da Boa Vista. Também ela foi a fundadora da revista Atua, uma revista da Associação Comercial que faz um sucesso muito grande aí e ainda até hoje funcionando. A Ana Cláudia lá da Arte Ervas também. Farmácia Arte Ervas também. É empresária também, né? Além de tudo isso, é uma grande empresária. Professora de marketing, né? Muito ela é ótima. Então ela vem a seguir quando o Biagione dispensar a gente aqui, termina a rotativa no ar. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, para voltar amanhã às 11 com mais um Rotativa no ar, desejando a todos aí uma excepcional
quarta-feira. E nós vamos despedindo aí com as imagens da Esportiva, é isso? Olha, o parque aquático, que delícia. Então quem está Olha nos lá o vendo, tênis. só quem está nos ouvindo. Ninguém vai ver a gente bonitos e charmosos aqui, os três aqui, né? Então um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã com mais informações e notícias no Rotativa no Ar. Um abraço, Suzana. Obrigada. Outro para vocês, Biagione. Abraço, Biagione. Tchau. Outro, tchau. Tchau. Até a próxima.